Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste, você que está aqui na Har Tzion. Olha, nós entramos hoje numa porção muito especial. Dê uma olhada aqui na tela, Parashá Itró, Jetro, que corresponde ao capítulo 18, verso 1 de Shemot, Êxodo, até o capítulo 20, 26. Haftará fantástica de Isaías, capítulo 6 a 9, e porção da Brit Hadashah de Matityahu, Mateus, capítulo 27 até o 28, 20. E o título que eu escolhi para essa palavra, você vai entender por que daqui a pouco, é a importância do Sinai, a importância do Monte Sinai, da dádiva da Torá a Israel e ao mundo. Acompanhem este estudo. Vai trazer uma grande revelação para a sua vida. Vai fazer você entender a importância da lei de Deus ou do evento no Monte Sinai. Olha, quando Deus se revelou para a humanidade lá no Monte Sinai, aquilo ali foi uma revelação, não foi uma dádiva de lei, foi uma revelação. Lá no Sinai, Deus não deu para o mundo uma religião. Deus não deu para o mundo uma teologia. Deus não deu para o mundo credos ou pensamentos sistemáticos. Deus deu ali para o mundo uma aliança baseada no amor e composta de termos e responsabilidades. Ali Deus nos deu leis, e cada lei traz uma revelação do caráter deste Deus. Eu não estou preocupado com religião. Eu cito aqui o Rabino Shulam para dizer que a religião afeta em muitos inimigos. O maior deles é a religião. Religião não te leva a Deus. Religião não te aprimora. Fé te aprimora. Fé te conduz a Deus. Torá te conduz a Deus. As alianças te conduzem a Deus. Cada mandamento, olha aqui, cada mandamento nos revela um pouco do amor de Deus, da graça de Deus e um pouco da sua face. Mais do que apenas regras para governar o comportamento do homem, as leis da Torá refletem o legislador. Porque foi o próprio Yeshua que declarou o quê? A boca fala do que o coração está cheio. E o que ocorreu lá no Sinai, no Êxodo capítulo 20? Quem falou? Alguém falou? Foi Moisés que falou? Não, não foi Moisés que falou. O povo ouviu e viu a voz de Deus. Deus falou, Deus abriu a boca, Deus declarou os mandamentos, e esses mandamentos saíram do seu coração, do seu ímago, do seu interior. E estes mandamentos, por que são importantes para você? Não é só porque eles guiam você, não é só porque eles te ajudam a controlar os seus impulsos, não é só porque eles te auxiliam a entender aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus, não é só porque lei delimita pecado, se não há lei, não há pecado, não é só por causa desses assuntos. O mais importante é você ter contato com a lei de Deus, porque a lei de Deus reflete Deus. Se você quiser aprender sobre Deus, aprenda sobre a lei de Deus. Se você quiser ser aproximado a Deus, siga o conselho do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A lei pode te tornar sábio, apto, perfeito para toda boa obra. Paulo usa a palavra perfeito. Yeshua em Mateus 19 repete para aquele jovem: o que eu tenho que fazer para ser perfeito? Se você quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. Pessoal. Difícil encaixar isso aí, né, na sua teologia. Mas nós temos que restaurar a importância da lei de Deus como reveladora do caráter de Deus. Yeshua declarou em alta e clara voz, e está registrado nos evangelhos: eu não vim anular, cancelar a lei ou os profetas, eu não vim cancelá-los, eu vim plirosar, eu vim torná-los cheios, plenos, completos. Qualquer pessoa que apregoe a você que Cristo, que Yeshua, Jesus, veio anular a lei de Moisés, está cometendo um erro. Está indo contra o próprio Yeshua.
está indo contra o próprio Paulo, está indo contra o próprio Deus. O que você tem que entender é o propósito dessa lei. A lei, primeiro, a lei revela o Criador, a lei revela o legislador. Deus falou, saiu do interior do eterno. Sabe o que é a Torá, pessoal? Vou traduzir para você. Lembra da árvore da vida lá no Éden? A árvore da vida teve que ser adaptada. A árvore da vida servia bem no mundo perfeito, no Éden. E agora num mundo que se desviou de Deus? Como é que Deus vai ensinar os princípios da árvore da vida? Como é que o homem pode ter vida? Sabe como? Deus pegou a árvore da vida e Deus adaptou essa árvore da vida em forma de mandamentos. A Torá no Sinai foi a árvore da vida que foi adaptada e dada ao homem. Por que teve que ser em forma de mandamentos? Porque a humanidade já havia se distanciado de Deus. A humanidade estava distante, está distante dos princípios de Deus. A humanidade dá muito ouvido ao Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, esse mal que há dentro de você. A humanidade é escravizada por essa tendência a fazer o mal, por essa inclinação da carne que o rabino Paulo usa muito bem. Como uma humanidade que estava distante dos caminhos de Deus, Deus não podia dar as suas leis em forma de árvore, de fruto. Deus teve que adaptar e dar para esse mundo ímpio a Torá, em forma de leis, ali no Sinai, quando Deus anunciou com a sua própria boca. Deus escreveu aquelas tábuas, pessoal, com o próprio dedo. Como que uma pessoa pode chegar e falar que tudo isso agora está anulado, que tudo isso não serve mais, que tudo isso é escória? Algo escrito pelo dedo do próprio Deus, é isso mesmo que você quer me convencer? Que algo que Deus escreveu com o próprio dedo não serve mais? Não. Quem não estuda a Torá, quem não estuda os mandamentos, quem não guarda da forma correta os mandamentos, quem não tem os mandamentos dentro de si, não entende Deus. Não entende a fé que segue. Não entende a fé que segue. Tem uma religião, mas a fé está obscura, a pessoa não sabe quem é. Este é o problema de identidade nos meios judaicos e principalmente nos meios cristãos. Não há identidade, não há certeza de quem se é, porque não se estuda a lei. Não se conhece o caráter de Deus. Não se sabe como Deus opera. Olha aqui. Quando o Eterno proferiu com a sua voz a Torá lá no Monte Sinai, pessoal, ele externou toda a maravilha do seu interior, do seu coração. Por isso, cada mandamento, não importa o quão pequeno ou aparentemente irrelevante ele seja, cada mandamento, pessoal, transmite a nós uma revelação de Deus. Cada mandamento nos mostra o coração de Deus, pessoal. Vocês têm que entender que são princípios como esse que eu estou escrevendo aqui, que tomam conta da mente, do espírito de homens como o rei Davi. O rei Davi, para escrever o Salmo 119, ele estava cheio dessa premissa. A lei de Deus é boa, como amo os teus mandamentos, como medito neles de dia e de noite. Senhor, escreve essa lei dentro de mim. Molda-me, Senhor, conforme a tua Torá. A Torá do Senhor é perfeita. Eu quero proclamar os teus mandamentos de manhã, quero falar deles à noite, quero estudar isso de dia e de noite. Ele abre o livro dos Salmos dizendo o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 7, que a lei é boa, o mandamento santo, o mandamento é bom, o mandamento é justo. A lei é santa. O homem interior, o seu homem espiritual, a sua fagulha do divino, se agrada da lei de Deus. É isso que esses homens tinham dentro de si quando escreveram sobre a lei de Deus. Aí a gente lê comentários de pessoas que se dizem representantes de Deus na terra, de pessoas que se dizem líderes, de pessoas que se dizem pastores de almas,
escrevendo exatamente o contrário, que a lei é ruim, que a lei já passou, que se você se sujeita à lei, você está voltando a algo que Cristo já aboliu, que a lei é antiquada, que a lei te desvia, te afasta de Deus, que você deve se afastar da lei. Eu não consigo entender. Alguém está falando mentira. Ou é Paulo e Davi, ou são esses teólogos, esses pastores, esses líderes. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou Jesus aboliu a lei e esse negócio todo acabou, ou está todo mundo entendendo errada a equação. Vamos ver aqui, olha. Acompanhe comigo. Olha, Paulo escreve em 1 Coríntios 7, verso 19. Não importa ser judeu ou não ser judeu. Não importa se você é circuncidado, né? O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Isso está no Novo Testamento. E quais você acha que são os mandamentos de Deus? A que Paulo se referiu? Pense um pouquinho. Tenha coragem. Escute aqui você que está me assistindo. Tenha coragem de questionar. Tenha coragem de fazer pergunta. Tenha coragem de duvidar daquilo que te foi ensinado. Sabe por que eu digo isso? Porque a verdade tem que ser testada. Se alguém diz algo para você apregoando ser a verdade, e se eu não consigo testar essa verdade, colocá-la em prática, não é verdade. A verdade, ela é testada. Se alguém diz para mim que uma figura chamada Yeshua existiu há 2000 anos lá em Israel, eu tenho que testar isso. Tem algo que fala sobre isso? Tem. Tem registro histórico que atesta essa existência desse homem? Tem. E não só em Israel, em várias nações. Tem prova arqueológica que esse homem existiu? Tem. Então é verdade, então ele existiu. Os judeus estão em Israel há 3.500 anos. Mentira, chegaram lá só no século passado. Espera aí, então vamos ver. Essa verdade pode ser provada? Eu posso provar que tem judeu ali na região de Israel há 3.000 anos? Posso. Gente, o que foi achado há 2, 3 meses lá na cidade de Davi, em Jerusalém? Selos. Dentre eles, o selo do rei Ezequias, filho de Acás. Está lá o selo dele. Achamos lápides, tabuletas com cartas, escritas recolhendo do reino da Judéia, recursos para se restaurarem os muros de Jerusalém. Temos menção à casa de Davi, à família de Davi. Temos menção ao Beit HaMikdash, ao templo. Então eu posso provar, quando eu afirmo que há judeus ali há 3.000 anos, eu posso provar o que eu estou dizendo. A verdade tem que ser provada e ela tem que passar no teste. Se alguém diz a você que a lei foi abolida, que os mandamentos não têm mais utilidade para a vida do cristão hoje, prove essa verdade. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e veja se aquilo se encaixa. Porque quando Paulo fala que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, quando Yeshua fala que ele não veio anular, ele veio tornar pleno, não bate, não está passando no teste. Essa verdade que te ensinaram não passa, não bate. Que Israel foi o povo eleito, agora é a igreja. Não bate, é só você ler Isaías, só você ler Ezequiel, só você ler Miqueias, não bate. Porque lá fala de Israel, lá fala de Israel restaurado, lá fala de Israel voltando à terra dos patriarcas, lá fala de Israel recebendo um novo espírito da parte de Deus, lá fala de gentios subindo a Israel com o judeu para aprender a Torá. Não bate, a verdade não pode ser testada, ela não pode ser averiguada, ela falha, ela toma bomba. Então não é verdade. Então fica aqui meu pedido, meu apelo. Teste as verdades que te foram passadas. Teste.
Para entender a importância profética do que ocorreu no Monte Sinai, você tem que ver esse evento como uma etapa no processo de restauração da humanidade. É o processo, trazer a humanidade de volta para Deus. Aí eu te explico, por que 10 mandamentos, hein? Por que Deus não deu 5? Por que Deus não deu 7? Ah, você pensou, puxa vida, seria melhor, Deus, se o Senhor desse 7, porque 7 é o número, né, perfeito, Shva em hebraico, Sheva é o número da perfeição, os 7 mandamentos, soa até melhor, né? Os 7 mandamentos. Não, deu 10. Você sabe por que ele deu 10? Porque ele quis conectar o evento no Sinai à criação do Éden. Porque Deus quer te mostrar que aquilo que ocorreu no Sinai é um processo de restauração ao Éden. Restaurar a humanidade como ela era no Éden. Olha aqui. O número 10 na tradição judaica remete ao processo de criação e a consequente restauração de todas as coisas. Sempre quando há um aprimoramento, sempre quando há um trabalho de Deus com indivíduos ou nações, você vai ver o número 10. Vamos ver aqui? Olha aqui. Olha o que os nossos sábios disseram no Pirkei Avot. Com 10 mandamentos o mundo foi criado. Você já contou? São 10 mesmo? E disse Deus, 10 vezes. Com 10 mandamentos, o mundo foi criado. Houve 10 gerações de Adão a Noé para demonstrar ao mundo a grande extensão da longanimidade de Deus. Houve 10 gerações de Noé até Abraão, também para demonstrar a extensão da paciência de Deus. Com 10 testes, Abraão, nosso pai, foi testado e ele resistiu a todos. 10 milagres foram realizados para os nossos antepassados no Egito, e 10 milagres ocorreram no mar. Com 10 provas, nossos antepassados testaram o onipresente, abençoado seja, no deserto. E a própria Torá relata em Números 14, 22, contudo, Deus diz, eles me testaram essas 10 vezes, e não ouviram a minha voz. 10 remete a aprimoramento, melhora, restauração. Número da restauração, 10. 10. 10 mandamentos. 10 mandamentos para restaurar. Mandamento não é peso. Mandamento é liberdade. O problema não é o mandamento, o problema é onde você tem um mandamento na sua vida. É dentro ou é fora da sua natureza? Nós, judeus, quando nos casamos, fazemos um contrato nupcial, chamado de Ketubá. Esse contrato contém normas do matrimônio. O que eu, como noivo, tenho que fazer e o que ela, como noiva, tem que fazer. É um contrato. Mas para nós, filma ela aqui, que ela está muito linda. Filma ela aqui um pouquinho. Fica de pé, vem cá, eu vou ilustrar isso com você do meu lado. Vem aqui. Nós nos casamos. Fica aqui bem no meio. Ó. Nós nos casamos. E houve o contrato. Esse contrato está lá em casa. Está pendurado lá num quadro muito bonito no nosso quarto. Mas um contrato de casamento pendurado na parede vale alguma coisa para a minha vida e para a dela? Aquelas normas e obrigações e promessas valem algo se tiverem lá na parede, escrito em papel ou couro? Onde que elas devem estar? No coração. No nosso coração. Então foi uma mera formalidade judaica esse contrato de casamento, porque a Ketubá verdadeira já estava no meu coração e no dela. Eu estou ciente das minhas obrigações como marido, ela está ciente das suas responsabilidades como esposa, e isso faz parte da nossa natureza. É bom ter lá no papel, porque nos lembra o quê? Nos lembra que aquelas normas devem estar onde? Dentro de nós. Amém? Mesma coisa com a lei de Deus. A lei de Deus foi dada em tábuas, luchot, em pedra. É boa, é santa, mas ela não foi dada para ficar na pedra.
Foi dada para estar escrita dentro de você. Foi dado para aqueles princípios e mandamentos fazerem parte da sua natureza. Porque se você tiver a sua natureza de acordo com a Torá, você vai ter sua natureza de acordo com o próprio Deus. Porque a Torá veio de dentro de Deus para o homem. Isso é o resumo de toda a lei. Olha aqui. O Monte Sinai representa uma etapa no processo da restauração da humanidade. E restauração do mundo, da criação. Tem que restaurar a humanidade e o mundo de acordo com a condição original, que é o Gan Éden, o Jardim do Éden. Por isso que o número 10 remete à criação, às 10 ordens que Deus deu. Olha aqui. Assim, a Torá faz parte, entenda isso, anote isso aqui, escreva isso no seu coração. A Torá, por que ela é importante? Um dos motivos. Porque ela faz parte do processo de restauração do mundo. Da restauração de todas as coisas de Atos 3. Não existe restauração sem Torá. Não existe restauração sem Torá. E a Torá não é apenas os 10 mandamentos, não é? Porque tem gente que acha que a lei de Deus resume-se a 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, as 10 palavras foram um resumo. Mas são 613. Há mandamento para judeu, há mandamento para quem não é judeu, há mandamento para homem, há mandamento para mulher, há mandamento para velho, há mandamento para jovem. O mais importante é guardar os mandamentos de Deus. Vamos chamar um pouquinho de ensino apostólico aqui para esse estudo? Quais mandamentos? Os mandamentos dados a você. Eu não sei, então começa a estudar. Porque até mesmo cristãos que se simpatizam com os 10 mandamentos, tendem a achar que só os 10 mandamentos são válidos. Até denominações cristãs que honram ou que dizem guardar o sábado, se desconectaram do restante da Torá. Pegaram só os 10. E complementaram com muitos outros, que não foram de autoria de Deus, autoria de homens. Foram complementando. Não pode separar os 10 mandamentos da Torá. Você tem que pegar o conjunto todo e aplicar aquilo que foi dado a você. Aplicar os princípios daquilo que foi dado, pessoal. Aí vem aquela famosa pergunta. Então você quer que nós voltemos a apedrejar as mulheres adúlteras. Então você quer que nós voltemos a colocar a mulher menstruada para fora de sua casa 7 dias. Não. Eu quero que você aplique o princípio. Naquela sociedade, há 3.500 anos atrás, teve que ser daquela forma. A sociedade da época exigia que os mandamentos fossem cumpridos daquela forma. A lei é eterna. Os mandamentos têm que ser adaptados, meu amigo. A lei é eterna. O princípio é eterno. Impureza no lar é proibido. Essa é a lei. Impureza no lar é proibido. Seja biológica ou seja espiritual. Essa é a lei. Hoje, no século 21, eu tenho como manter uma higiene pessoal sem precisar sair da minha casa? Claro que você tem. Você tem objetos como absorventes e os seus derivados. Você tem água encanada, você tem lenço umedecido, sei lá o quê. Na época não tinha, 3.500 anos atrás. No deserto, você quer o quê? O sujeito era pego amaldiçoando o pai, era apedrejado na hora. Mas é claro, não havia tribunais de justiça, pessoal. A humanidade era toda pagã, os filhos de Israel ficaram 400 anos no meio do paganismo. Não havia referência jurídica. Tinha que ser sim a execução sumária. Julgava, condenava, aplicava a pena na hora, não tinha tempo não. O povo ia perecer se dizia... Adapte o mandamento. O princípio da lei é eterno. Adapte o mandamento. Há um grande movimento hoje em Israel, encabeçado por um rabino sefaradita de origem holandesa, chamado Rabino Cardoso. E o Rabino Cardoso escreveu um livro recente agora que diz exatamente isso. Ele não é messiânico, mas ele pregou no seu livro uma obra-prima. O meu está chegando. Que diz sobre a necessidade de se adaptar os mandamentos da Torá para os nossos dias. Ele diz, em meios ultra-ortodoxos, o judeu vive como um povo primitivo.
Porque não adaptou. E o mandamento deixou de trazer vida para trazer peso. Porque não conseguiram adaptar os mandamentos. É possível adaptar mantendo o quê? Mantendo o princípio vivo. Isso é chamado de halahá. Ouça, halahá é de Deus. Você precisa de halahá. Halahá são as leis, as tradições, os comportamentos que nós decidimos, coisas que não estão na Torá, que têm que ser decididas. Os apóstolos fizeram halahá. Halahá quer dizer conduta, né? O que a gente faz com esses não-judeus? Circuncida, não circuncida, guarda a lei, não guarda a lei. Ai! O que o Espírito de Deus fala a eles ali? Não precisa. Porque eles são aproximados pela obra do Mashiach, em cumprimento aos profetas. Deixa que no futuro eles vão ser aproximados da Torá de todo jeito. Deixa que cada um caminhe rumo à Torá no seu próprio ritmo. Atos 15. Não circuncide ninguém. Não é a circuncisão que vai trazê-los ao reino, é a fé. Halahá. Hoje também nós temos que fazer halahá, pessoal. Faça-se halahá lá no meio judaico, ou halahá no meio messiânico, uma coisa é certa. Nós precisamos de servir a Deus com inteligência e bom senso. Porque senão você vai voltar a viver como famílias viviam há 2.500, 3.500 anos atrás. Tem que ter bom senso, sabedoria e muito Espírito de Deus. Você sabia que lá o evento do Monte Sinai também representou um casamento? Já vem o Mateus puxar a sardinha de novo para Israel. Deve estar tirando isso aí de algum sábio. Não. Foi o próprio Deus que falou isso. O que houve no Sinai foi uma aliança de casamento. E toda aliança de casamento judaico há um contrato. E o que foi o contrato? A Torá. Quem foi a noiva? A igreja. Não foi a igreja. Assim diz o Eterno: lembro-me de ti, está falando para Israel, da tua afeição quando você era jovem, e do teu amor como noiva, kelulotair, como noiva, do amor que você tinha como noiva, e de como você me seguia no deserto. Está falando do Êxodo, olha lá, numa terra em que não se semeia. Então, Israel era consagrada, aquela noiva consagrada a Deus, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus tem saudade de quando a noiva demonstrava para ele aquele primeiro amor. O evento do Êxodo 20 foi um matrimônio, foi um casamento. Se você acha que a igreja surgiu lá em Atos capítulo 2, você está redondamente enganado. Você sabe onde aparece a palavra eclésia? Eclésia é a transliteração de igreja que você tem, vem da palavra grega eclésia. Eclésia, assembleia. Onde aparece essa palavra pela primeira vez? Você sabe? Deuteronômio. A palavra eclésia aparece pela primeira vez em Deuteronômio, referindo-se aos filhos de Israel. A aliança que Deus fez com Israel, pessoal. Deuteronômio 23, verso 3. Primeira ocorrência da palavra eclésia na Bíblia. Igreja. Eu quero dizer para você que Deus separou para si um povo com Abraão. E a verdadeira igreja tem o seu fundamento em Abraão, cujo cabeça é o Mashiach. Assim como o Mashiach era o cabeça de Abraão, o Mashiach é o cabeça da igreja. Israel simboliza o povo escolhido de Deus. E neste povo estão incluídos judeus e não judeus, circuncisos e incircuncisos. É um contingente só.
Deus chama muitas vezes esse contingente de Israel. Mas um povo escolhido para manifestar a glória dele na terra, surgiu lá em Abraão, não foi em Atos 2. O casamento ocorreu em Êxodo 20. E a renovação de votos? Atos 2, aí foi. Porque o que aconteceu lá em Atos 2 é a mesma coisa que aconteceu em Êxodo 20. Foi o mesmo fenômeno. O que houve em Atos 2 foi uma renovação. Renovou os votos. Estava precisando renovar? Se estava. Às vezes no casamento é bom você renovar voto, meu irmão. Desgasta demais. Entre Deus e Israel houve traições, houve idolatria, houve adultério, leia Oséias. Precisou renovar essa aliança lá no Monte Sinai, não, Sião. Porque a renovação foi no Sião. E ali Deus incluiu não só o povo judeu, que crê agora no Mashiach, mas Deus incluiu o quê? Quem não é judeu, que através do Messias se uniu a Israel. Vamos lá, vamos adiantar. Então o Sinai representa o caráter de Deus, o Sinai representa o retorno à criação, o Sinai representa o casamento entre o Eterno e o seu povo. E nisso a Torá é vista como uma ketubá, um contrato de casamento. Houve uma aliança entre Deus e o seu povo. Eu não gosto muito não, mas eu vou citar aqui algo que não é, eu não faço muita citação desse material, porque não o vejo como muito saudável. Realmente não é. Mas eu vou fazer, achei isso aqui no Zohar, e eu faço questão de citar para você. Olha aqui. O evento de Shavuot, que é Pentecostes, é erroneamente, isso aqui foi escrito de judeus para judeus. A festa de Shavuot é erroneamente considerada por muitos como simplesmente a festa da dádiva da Torá. Mas ela é muito mais que isso. Ela representa a Ketubá, que foi anulada no jardim pelo pecado de Adão. A noite de Shavuot, onde Israel recebeu a Torá, é chamada de Belaila de Kalá, a noite da noiva, pessoal. Israel ali no Sinai era como noiva. Recebeu ali a aliança com o noivo. E recebeu o seu contrato de casamento, pessoal. Israel é tida como noiva. Onde está escrito isso? Está escrito isso em Jeremias capítulo 2, que eu mostrei para você. Está escrito isso em Jeremias capítulo 31, que eu não mostrei para você. Está escrito isso em Isaías 49, 18, que eu não vou dar tempo de ler para você. Está escrito isso em Isaías 62, verso 5, que eu não vou dar tempo de ler para você. Mateus, só Velho Testamento? Então vai um novo aí, amigão. Apocalipse 21, 9. Quem é a noiva do Cordeiro? E veio um anjo e me mostrou a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro, segundo Apocalipse 21? Jerusalém, meu irmão. É Jerusalém que é a noiva do Cordeiro. Então, tem que entender essas coisas. Por que Jerusalém? O que representa Jerusalém? Quem habita em Jerusalém? A qual povo foi dado Jerusalém? Pense. Foi feita uma escolha da parte de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. E essa escolha é irrevogável. Mas tomar posse dessa escolha depende do quê? Do coração. Aí não importa ser judeu. Então Mateus quer falar que nasceu judeu está salvo? Não. Pelo contrário, porque Paulo nos ensina que quando Yeshua veio, apregou a paz, a plenitude, para quem estava perto e também para quem estava longe. A entrada, a porta é uma só, é Yeshua, para judeus e gregos. E esse é o evangelho que eu creio no seu poder. O evangelho é o poder de Deus para salvar primeiro o judeu e depois grego. Primeiro judeu e depois grego. Há uma promessa feita a Israel. Agora Israel depende de entrar no Espírito nessa promessa. E Pedro, quando discursou lá em Atos, disse exatamente isso. Vocês têm que se arrepender,
Porque o Yeshua que vocês colocaram no madeiro é o representante de Deus, é o Mashiach prometido pelos nossos profetas. Não há outro caminho senão por ele. É ele que escreve a lei no nosso coração. É ele que faz a noiva viver a aliança da forma correta. Sem Yeshua, a noiva está com a ketubá na parede. Com Yeshua, na nova aliança, a noiva está com a ketubá dentro de si. Olha essa frase. O mundo foi criado para ser a habitação do homem. O homem, por sua vez, foi criado para ser a noiva do Mashiach. O que Paulo escreve em Romanos 11? Finalzinho lá do Romanos 11, que você conhece muito bem. Porque dele, falando de Yeshua, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória eternamente. Mateus, você falou aí 40, 50 minutos, você já vai encerrar. Você falou sobre a importância da lei, que a Torá é importante, que a Torá reflete o caráter de Deus, que a Torá foi um casamento de uma aliança que Deus fez com o seu povo, que esse povo escolhido chama-se Israel, e que através de Yeshua eu posso fazer parte desse povo com o judeu. É isso mesmo. Se você captou isso tudo, eu já me considero satisfeito como professor. Porém, tem um aspecto que eu quero usar aqui para encerrar. Que é, na verdade, teria que ser o tema dessa palestra, mas eu enfatizei em outra coisa. Mas eu vou terminar com isso. Olha aqui. Você não é alheio, e você sabe que o mundo cristão, na sua maioria, e a humanidade como um todo, em relação à Torá, exerce uma repulsa, é ou não é? O mundo odeia a lei de Deus. Torá, Moisés, o mundo não quer saber disso não, meu amigo. E infelizmente muitos cristãos apregoam a mesma linguagem do mundo. Lei de Moisés, Torá, tô fora, tô na graça. Se você tirar a Torá da sua vida, você não está na graça não, você está na desgraça. Porque quem vive sem lei é iníquo. E se você é um iníquo, você é um desgraçado. Está fora da graça de Deus. Não existe evangelho sem lei, não existe nova aliança sem lei. Quem disse isso foi o próprio profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31, e o próprio Yeshua que disse que não veio anular. Olha, eu quero explicar para você que esse ódio dos cristãos, muitos deles, não estou dizendo que todo cristão odeia Israel e a lei, estou dizendo que a maior parte. E o mundo odeiam a Israel, odeiam a escolha de Deus em relação a Israel. Esse ódio, ele é espiritual. Diga comigo, espiritual. Porque esse ódio representa a negação da escolha de Deus, da vocação e das promessas de Deus em relação a Israel. Por que eles negam a Torá? Por que os cristãos negam a lei? Porque quando eles negarem a lei, eles estão negando a Ketubá. E se você nega a Ketubá, você nega o casamento e nega a aliança. Nega a escolha, nega as vocações de Deus. Quer destruir Israel como povo eleito? Destrói o contrato de casamento entre eles e Deus. Quer pregar que Israel não é mais o povo escolhido? Começa a pregar contra a lei. Aí você vai conseguir. Por quê? Se você anula a Ketubá, o contrato, a lei, você vai estar anulando Israel como noiva, como escolhida de Deus. É simples. É simples entender esse ódio do cristianismo contra a Torá, contra a lei. Vem aqui já todos armados. Teólogos entram aqui armados até os dentes. Um ódio. Pessoas escrevem a nós no Facebook. Estou falando aqui agora, sendo transmitido. Tem gente lá comentando. E a gente lê nas entrelinhas um ódio. E eu sei que esse ódio é espiritual. Sabe por que você odeia a Torá? Porque você odeia Israel. Sabe por que você odeia a Torá? Porque você não aceita a eleição de Israel. Fica aí cheio de mimimi. Por que Deus foi escolher um povo? Deus ama todos iguais. Deus não pode amar um mais do que o outro. Mimimi, sinto muito. E para você, seu mimimizeiro,
Não há solução, porque ou você fica aí de mimimi e nas trevas exteriores, ou você toma jeito, vergonha na cara e passa a entrar e fazer parte desse povo escolhido. Você escolhe. Você escolhe. Não tem outro caminho. Ou você vai fazer parte desse povo via Yeshua, ou você vai ficar de mimimi, ou pior, hein? Quer saber aqui o pior? Quer saber o pior? Posso falar? Então eu vou falar. Sabe qual é o pior? É você achar que pode criar um outro povo para tirar as promessas de Israel, para substituir Israel. Aí é pior. Aí é pior. Israel para quê? Eu faço parte do povo. Eu sou o povo escolhido hoje. Já ouviram isso aí? É pior, pessoal. É o pior de todos. Porque ele não só não acredita na eleição de Israel, mas ele acha que ele e o seu contingente substitui Israel nos planos de Deus. Vai ficar para fora. As portas vão fechar e você vai ficar choramingando, como aquela noiva lá que ficou choramingando, as noivas. Tolas. Porque não entenderam. Ah, mas eu não sou judeu, coitadinho de mim. Levanta a cabeça. Que não é judeu o quê? Precisa ser judeu para entrar no reino de Deus? Você pode ser parte de Israel? Junto com Israel, lê Isaías 56, não vai haver diferença entre judeu e não judeu, vai ter não judeu que vai ser sacerdote no templo. Que é isso? Que ânsia é essa agora de ser judeu? Você está louco? Você é parte do povo de Deus, você faz parte de Israel com os judeus, através de Yeshua. Não, Mateus falou que a noiva de Deus, de Yeshua, é Israel, e é mesmo. E quem disse isso foi Deus. Mas as pessoas confundem porque a palavra eclésia, igreja, ela é usada no Antigo Testamento e também é usada no Novo. Então a pessoa acha que o termo igreja foi criado em Mateus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Yeshua disse isso, mas não foi criando uma igreja ali em Pedro, não, que é isso? Se a palavra eclésia é usada lá em Deuteronômio para a casa de Israel. Tem que entender. Nega a lei, porque querem negar a escolha de Israel. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou ler no final o que não tem jeito. Israel representa a noiva do Mashiach, através das alianças estabelecidas. Olha aqui as alianças. O objetivo de Deus sempre foi agregar novamente para si as nações, aproximando esse Israel, seu povo peculiar. Não fui eu quem disse isso, foi o Eterno lá em Êxodo, Shemot 19:5. Se vocês guardarem minha aliança, vocês serão para mim amsegula, propriedade particular. Peculiar, está traduzido na sua Bíblia. É peculiar, é escolha mesmo. E Deus não escolhe. Escolhe sim. Deus não é politicamente correto, nem comunista. Ele escolhe sim. Ele tem preferência sim. Ele ama aquele que guarda os seus mandamentos sim. Ele ama a todos. Ele ama o mundo, por isso que deu o seu filho. Mas ele tem prazer naquele que anda no seu caminho. Jesus ama a todos e todos amam Jesus. Não. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Foi ele que disse isso. Aí está a importância lá do Atos 2, como sendo a renovação do casamento entre Deus e o seu povo. Mas agora um Israel que foi incluído as nações, foram incluídas as nações desse Israel mediante a obra de Yeshua. É profeta, isso aqui é profeta, eu vou ler para você agora. Tudo em concordância com o que foi profetizado pelos profetas de Israel. Sabe o que eu estava vendo outro dia, pessoal? Para encerrar para você, que é uma coisa fantástica. Onde Paulo se inspirou para escrever Efésios 3? Eu descobri. Porque Paulo se baseava nos profetas, não é? Tudo que ele escreve, ele baseava nos profetas. Então, olha que interessante o que ele escreve para os gentios em Éfeso, lá no capítulo 3, olha. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Yeshua, por causa de vocês, gentios. Por quê? Segundo uma revelação que me foi dado conhecer,
o mistério conforme escrevi há pouco. Ele escreveu no capítulo 2. Resumindo para vocês. Por quê? Quando vocês lerem, vocês podem compreender o meu discernimento deste mistério do Mashiach, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora não foi dado antes, como agora é revelado a nós, os seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, 2 pontos, qual é o mistério do Mashiach? Ele escreve que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. É Israel. É co-herdeiro com quem? Pensa um pouquinho. É co-herdeiro com quem? É co-participante com quem? Efésios 2. É membro da mesma família com quem? Com Israel. Ele fala em Efésios 2 que os gentios foram aproximados. Então continua. Que eles fazem parte desse mesmo corpo Israel e participam junto com os judeus da promessa de Mashiach. Através do quê? Do Evangelho, que é a mensagem que eles tomaram conhecimento que existe um Mashiach no mundo, que existe Messias no mundo. Paulo escreve o mistério de Cristo, que o gentio faz parte de Israel sem ser judeu, sem ser circuncidado. Ele faz parte de Israel pela fé em Yeshua, pela obra de Yeshua. Onde Paulo se inspirou para poder escrever tal coisa? Eu vou ler para você. Você conhece, não precisa abrir não. Eu vou ler. Olha aqui, quando Isaías escreve sobre o Mashiach, pessoal. Isaías é fantástico. Ele fala que da linhagem de Davi, Shoresh e Shai, da raiz de Jessé, um rebento da família de Davi viria. E esse indivíduo vai ser um renovo, vai ser um ramo, repousará sobre ele, olha aqui, repousará sobre ele o Espírito de Deus. Não é só um, não, 7. Vai repousar sobre ele sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Naquele dia, verso 10, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, glória lhe será a morada. Agora ouça. É o verso 11 que eu queria ler. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado na Assíria, no Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, Sinar, de Amate e das terras do mar. Atenção agora. Quem é o estandarte de Deus? Não é esse aqui? Não é a raiz de Jessé? Esse estandarte, quando ele for colocado diante dos povos, da forma que Deus está mostrando aqui, levantará um estandarte para as nações e ajuntará, preste atenção, os desterrados de Israel. Quem são os desterrados de Israel? São os judeus. Não, porque ele endereça os judeus aqui, ó. E os dispersos de Judá recolherá dentre os 4 confins da terra. Eu quero te dizer aqui, sim, também é uma alusão ao reino de Israel, o reino do norte. Mas com os olhos proféticos, o que pode simbolizar esse Israel? Por que ele dividiu Israel e Judá? Por que ele falou, ele falou desterrado, os desterrados de Israel, ou seja, os que estão distantes da sua terra natal, da sua identidade verdadeira, está desterrado, está alien, né? Ele está fora, está alienígena, está fora. E dispersos de Judá, são 2 coisas diferentes. Dispersos de Judá são os judeus mesmo. Foram dispersos na primeira diáspora, na segunda, né? 13 milhões de judeus hoje no mundo fora de Israel. E esses desterrados de Israel? Quem eu disse para você que representa Israel no conceito profético? Que é a palavra Israel? É composta de quê? Está na Paraxá, está no Êxodo. Quando saiu o povo do Egito, o que a Torá relata? Multidão de povos saiu com os judeus do Egito, com Israel do Egito. Então o Israel, nos olhos proféticos de Deus, representa aquele ajuntamento futuro que Deus pretende fazer com as nações, juntá-las novamente como seu povo. Israel aqui é uma alusão profética a todo povo de Deus.
todo o povo de Deus, não só os judeus. Você que através do Mashiach foi apresentado à obra de Deus, aos profetas, aos patriarcas, os quais também são seus, você faz parte do Israel de Deus. E é por isso que Paulo fala que você é co-herdeiro com eles, que você é co-participante com eles, que você é concidadão com eles, com Israel. Se você é co-herdeiro, você faz parte. E por isso que esse Mashiach aqui no Isaías 11, ele vai fazer o quê? Hoje a igreja cristã e muitos outros que estão aí, estão desterrados, está sem identidade, não sabe a quem serve, não sabe a quem segue, não sabe em quem crê, não sabe se crê em 1, em 2 ou em 3, se é 3, se é 1, se é 1, se é 3, fica essa bagunça toda, e matam uns aos outros por causa disso, há 2000 anos matam uns aos outros por causa desse negócio, e não sabem em que crê, e não entendem a escolha, não entendem profeta, não entendem escatologia. Meu amigo, eu estou orando para esse estandarte vir rápido, e eu já estou levantando. Eu estou levantando esse estandarte para mostrar para as nações, chega de ser desterrada, igreja, é hora de você ser restaurada ao povo de Deus, é hora de levantar Yeshua como Moisés levantou aquela Nehushtan, aquela serpente de bronze, porque Yeshua falou, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem vai ter que ser elevado, levantado no madeiro, na árvore, e essa exaltação, esse levantar, que alude à serpente de bronze, quando levantar, todo mundo que olhar, todo mundo que crê, será salvo. Todo que crê será salvo. Todo que crê, todo que olhar, será salvo. Essa é a minha missão, levantar esse estandarte. E o estandarte é Yeshua. E o povo de Deus é composto de judeus e não judeus. E a igreja de Deus é Israel, sim. É o Israel salvo. É o Israel remido, composto de judeus e não judeus. Um povo só, a família de Deus. Quem anula a Ketubá, a Torá, anula a aliança com a noiva. E quem é a noiva? Israel. Mas não é só Israel, meu amigo. É Israel e as nações. É Israel no contexto profético. Não é só Israel. Por isso que a nova aliança é a Ketubá escrita no coração. Ou seja, a noiva como uma nova natureza. Que ama e obedece, pois os termos do contrato agora fazem parte da sua natureza. E eu termino dizendo que vem dias. E talvez já estão chegando, ou já chegaram, não sei. Vem dias em que o Eterno firmará uma nova aliança com a casa. Aí, de novo. Se você não entende que você faz parte de Israel, como é que você vai entrar na nova aliança? Se a nova aliança foi iniciada lá com Yeshua, com os apóstolos, ela foi feita com quem? O que diz Jeremias? Farei uma nova aliança com quem? Casa de Israel e casa de Judá. Lascou. Se você não é judeu, você não tem direito. Se você não faz parte de Israel, você está fora. O judeu é por direito. Se ele quiser, ele pode. Entendeu? É direito, é promessa. Não falei que ele é salvo por direito. Falei que ele tem a oportunidade. É direito dele, é promessa. Mas você que não é judeu, não tem essa opção não. Ou você está parte do povo de Deus, é parte do povo de Deus com Israel, através de Yeshua, ou você está fora. Porque a nova aliança vai ser feita com a casa de Israel, com a casa de Judá. E não vai ser como a aliança que eu fiz no dia que os tomei pela mão, para os tirar do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. É claro, a lei é anulada quando o sujeito desobedece. Não obstante, eu os haver o quê? O que é desposado, meu irmão? Casado, eu casei com eles e eles anularam o meu contrato. Casei com eles e eles adulteraram, seguiram outros deuses. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, tradução do hebraico. Dei a minha Torá no meio deles e sobre o seu coração lhe a inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ponto. Ponto. Ninguém mais vai ensinar o seu próximo ou vai ficar falando para o irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Eterno, porque eu vou perdoar as iniquidades e os pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz, e a leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, também deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. E quando ele usa descendência de Israel, é uma alusão a quem?
Múltipla escolha. Gregos, troianos ou judeus? Judeus, porque ele aplicou o quê? Descendência de Israel. Ele chamou Abraão. Aqui é semente. Semente de Israel é o quê? Abraão. Aí ele está adereçando o quê? Ele está endereçando a judeus dentro do contingente chamado Israel. Entenderam? Israel é composto de judeus e não judeus. Chega de ser desterrada a igreja. A igreja está desterrada. Está achando que é outro povo, está achando que tem outra origem, está achando que tem outra raiz. Igreja cristã, as raízes de vocês estão no Monte Sião. As raízes de vocês estão em Israel. As raízes de vocês estão no cabeça desse Israel, que chama-se Yeshua, o Messias de Israel. Precisam aprender a Torá, a lei de Deus, vê-la como os homens da Bíblia viram a lei. Não vejam a Torá, a lei de Deus, como os pais da igreja católica que odiavam os judeus viram. Vejam a lei de Deus como Davi viu a lei de Deus, como Moisés falava sobre a lei de Deus, como os profetas apregoavam sobre a lei de Deus, como Yeshua viu a lei de Deus e como Paulo escreveu da lei de Deus. Tenha no seu coração, não a rejeite, tenha no seu coração, porque ela, segundo Paulo, 2 Timóteo 3, 15 e 16, pode te tornar perfeito para toda boa obra e te guia à salvação pela fé, através de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua.